Olá, assinantes da TV Destaque. Estamos iniciando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje, na companhia do querido amigo, colega, Dr. Rodrigo Pratos. E vamos sempre trazendo informação, contribuindo para a formação da cidadania, que é o objetivo maior do nosso programa. Dr. Rodrigo, hoje você tem um xará. E um xará que vem de longe, né? Nosso programa está ficando atrevido, trazendo gente de fora. Quem é o nosso convidado? Sobre o que nós vamos conversar hoje, doutor Rodrigo? Olá, Clóvis. Prazer novamente estar com você aqui dividindo esta bancada. Olá, você que nos assiste, que neste domingo ou terça-feira, que é a nossa reprise também, 7h30, assiste ao nosso programa aqui na TV Destaque. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que faz muita arte no ensino jurídico e, sem dúvida alguma, é um profissional muito gabaritado para o tema de hoje, que é ensino jurídico e as principais dificuldades ou então até mesmo sugestões de como melhorar o ensino jurídico no Brasil, que a gente sabe, né, Cláudio? Está um pouco difícil de dar conta desses acadêmicos que chegam às faculdades. Bom, nosso entrevistado é advogado, professor universitário, atual presidente da comissão OAB Vai à Faculdade da OAB São Paulo e presidente da subseção de Presidente Prudente da OAB São Paulo. E é o doutor Rodrigo Lemos Arteiro. É uma satisfação ter em nosso programa. Muito obrigado, cumprimento a todos. Agradeço a oportunidade da TV Destaque e desse programa tão importante para a difusão da cidadania. Cumprimento o Clóvis, cumprimento o meu xará Rodrigo. E dizer que é uma honra poder estar aqui hoje falando a todos os telespectadores. Nós temos aí cedido o tempo para a OAB, para trabalhar para a advocacia. Isso é muito gratificante e experiências como essa, em que nós podemos dividir um pouco do conhecimento e aprender também, são muito valiosas, muito valorosas, de modo que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem. Doutor Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa, agradeço a sua vinda, né? Sei que aproveitamos uma viagem sua de Presidente Prudente para poder fazermos essa gravação. E estamos falando com alguém que é conhecedor da questão institucional da OAB, né, da forma de gerir a OAB, do que ela representa para a sociedade. E também estamos falando com um colega professor universitário. Então, hoje nós vamos poder dar vários enfoques na nossa entrevista. Eu começo com a seguinte indagação, doutor. Qual é o papel da OAB no ensino jurídico? Muita gente fala que a OAB se mete, que não se intromete, que devia fiscalizar mais, que devia fiscalizar menos. Como é que você vê, né, a questão do papel da OAB no ensino jurídico? Sim, Clóvis, eu vejo da seguinte maneira. A OAB ela tem uma tradição como uma instituição jurídica das mais antigas da República, e ela tem uma tradição jurídica de cuidar da atuação de todo e qualquer profissional do direito, não só do advogado. A gente sabe que a OAB ela é tão democrática e abrangente que ex-juízes, magistrados, membros do Ministério Público acabam retornando para a advocacia. Aqueles que já foram advogados ingressam em carreiras públicas. Então a OAB ela acaba sendo o grande receptáculo do conhecimento jurídico. Eles começam como advogados e terminam como advogados. E tem os próprios advogados que estão ali, tem os defensores públicos, enfim. Então você tem na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, um receptáculo democrático, onde todas as confluências de ideias e de conhecimento existem tradicionalmente ali. Eu posso até dizer que lá em Presidente Prudente nós temos uma faculdade de Direito bem tradicional, a Toledo, que é de 1960, que ela só se consolidou ali em Presidente Prudente, inclusive, porque já havia uma subseção tradicionalmente criada em setembro de 1933, a nossa subseção é uma das mais antigas do estado de São Paulo. Então a OAB, na verdade, é a instituição que cria a tradição jurídica no Brasil, que funda a questão da difusão do conhecimento e da cultura jurídica em todo o país. Por ser uma instituição de abrangência nacional, ela tem uma grande capilaridade e isso lhe dá, ao meu ver, uma legitimidade muito grande para que ela acompanhe a forma como o ensino jurídico vai acontecer no Brasil, vem acontecendo no Brasil, até porque, em última análise, os alunos de direito, na sua grande maioria, são absorvidos pela Ordem dos Advogados do Brasil.
e ela tem o interesse, efetivamente, que haja um padrão mínimo de qualidade no ensino jurídico para que o cidadão possa ser bem atendido por um advogado que tenha uma formação adequada, que tenha todo um gabarito profissional minimamente necessário, para que o cidadão possa confiar os seus direitos, a sua liberdade, o seu patrimônio, as suas questões jurídicas mais relevantes, enfim. Daí eu acredito que a OAB se legitima sem sombra de dúvida e que tem que caminhar para e passo com o poder público no trabalho de fiscalizar, no trabalho de opinar e orientar o bom ensino jurídico no Brasil. Isso é inerente à sua própria estrutura, à sua própria tradição, no meu modo de ver. Nós temos no Brasil, salvo engano, né, porque o meu dado já é antigo, mais de 2 milhões de bacharéis em direito, o que é uma explosão imensa de profissionais que supostamente têm uma qualificação jurídica. Supostamente, porque muitas faculdades se propõem ao ensino jurídico, mas em verdade fazem um ensino muito pouco jurídico e mais amigo e jurídico. Como o senhor vê essa questão do crescimento das faculdades nos últimos anos e até mesmo faculdades sem biblioteca? E a gente verifica aí nas nossas andanças pelo interior, por exemplo, faculdades que querem até colocar ensino à distância. O senhor avalia essa questão? Sim, você colocou um ponto fundamental, Rodrigo, é a massificação das vagas nos cursos de direito em todo o país e inclusive no estado de São Paulo. Um dado importante que a gente tem na OAB é que nós temos 1.500 cursos de direito no Brasil inteiro e 1.500 no resto do mundo. Nós fabricamos mais de 100 mil bacharéis ano no Brasil. Esse número vem aumentando e a Ordem dos Advogados do Brasil absorve menos de 20% desse universo. Então, esse dado é um dado atual mesmo, são 2 milhões, em torno de 2 milhões de bacharéis que não conseguem ser absorvidos pela advocacia. Hoje, um número próximo de 1 milhão de advogados no país inteiro e quase 400 mil no estado de São Paulo inscritos. Então, isso, de alguma maneira, desvaloriza muito a profissão na medida em que massifica-se o acesso ao ensino jurídico sem a mínima preocupação em dar uma formação individualizada, uma formação particularizada para aquele profissional. O que eu vejo também, que preocupa muito, é que a gente começa a ver aí situações de alunos que estão se formando no universo puramente tutorial, para aprender a fazer alguma coisa de maneira técnica e mecânica, mas sem qualquer enfoque reflexivo, filosófico, ou até mesmo político. A gente verifica os analfabetos políticos, muitos bacharéis analfabetos políticos, adestrados para atender a um sistema sem qualquer noção da importância, do significado da construção do direito numa perspectiva mais ampla, mais humana, simplesmente acumuladores de informação para poder passar ao longo dos anos da faculdade e depois para poder ingressar ou em um concurso público ou simplesmente para ter a carteira de advogado. O que falta, no fundo, é um aprofundamento humanístico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de várias áreas do conhecimento humano, do ponto de vista da economia, da filosofia, por que não da arte também, porque a advocacia pressupõe retórica, pressupõe criatividade, pressupõe um trabalho de inspiração mesmo, e que precisa ser estimulado para esse aluno que muitas vezes chega e é mais um código de barras dentro do sistema. Sobretudo, você tocou num ponto também importante, Rodrigo, que é o ensino à distância, que acaba desumanizando o aprendizado, que gera um afastamento do aluno com o mestre, que é fundamental esse contato humano próximo, físico, presencial, onde se assimila muita coisa de forma muito sutil, muito discreta, mas que só se assimila na presença física. Isso jamais pode ser assimilado num contato via internet, eletrônico, enfim. Então, acho que isso está se perdendo, isso é muito prejudicial para a construção da cultura jurídica, não só do conhecimento, da cultura jurídica também. Me lembro, só rapidamente antes da sua pergunta, Cláudio, minha primeira aula na faculdade de Direito foi Direito Civil. E eram tantas novidades, eu já trabalhava em escritório na época, mas nunca tinha visto um código, porque a gente trabalhava na prática e ainda não tinha aquela base para fazer as peças, apenas para arquivamento mesmo, né? Uma leitura. E aquele momento de você entender o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo, o que é
uma linha na minha mente, naquela época, demorou muito tempo para você entender como é que o legislador fazia aquela divisão. Isso com o professor insistindo com os alunos. E até mesmo o português jurídico, já uma matéria fundamental na faculdade. Eu me questiono, Rodrigo, como ficará o ensino à distância sobre isso? Porque muito da faculdade de Direito é feeling, sentimento do aluno, aquela dificuldade, porque nem todos têm a mesma base. E aí talvez a gente entre numa discussão um pouco maior, que é a reforma do ensino médio e do ensino fundamental. Não funciona o sistema de hoje. Chegam à faculdade analfabetos porque o município não cuidou da educação lá embaixo, o Estado também não cuidou da educação do ensino médio. Quando ele chega à faculdade, e aí seria uma outra competência, muitas vezes particular, onde cada um faz o pagamento da sua faculdade, ele não tem a bagagem do ensino médio, ele não tem a bagagem do ensino fundamental, e a faculdade talvez tenha que dar tudo, não é mesmo? Exatamente. A questão do ensino à distância, eu sempre me preocupo com o seguinte. Sempre essas questões polêmicas, elas têm duas mãos. Né? Tem duas mãos. Tem aqueles que defendem e aqueles que são contra. E existe argumento, e nós como advogados sabemos muito bem disso. Né? Existe argumento para tudo. A democratização do ensino passa muito direto pelo IAD. Porque é a facilidade de você ter o acesso a uma faculdade. Agora, o que se questiona, eu particularmente acho que o acesso tem que ser dado. É um direito constitucional. E tanto o rico quanto o pobre tem que ter esse direito. E o IAD facilita. O que se discute é a qualidade desse ensino IAD. Porque o problema todo é o seguinte, eu sempre fui contra, no primeiro momento. Hoje eu começo a achar que não adianta ser contra. Nós temos que buscar um meio termo. Quando eu vejo um curso de pós-graduação 100% à distância, para mim, não tem valor. Quando eu vejo um curso de graduação 100% à distância, não dá. Outro dia eu vi o oferecimento de um curso de matemática à distância. Eu fiquei imaginando como é que se aprende matemática. Eu não conseguia aprender presencial. Aliás, eu fui fazer direito por causa de matemática. Revelação no nosso programa hoje. Então, agora, como é que alguém aprende matemática? E um curso de matemática tem física, tem química, enfim. Como é que se aprende aquelas fórmulas todas à distância? Sem ter o professor para te dizer, não, você está com dúvida? Tá. Né? Então, eu acho que deveria ter uma porcentagem, no máximo 20%, 25%, né? Até para familiarizar o indivíduo com essa realidade nova. Mas nunca ser um curso 100% à distância. É uma reflexão que nós estamos fazendo, né? Lamentavelmente, já estão nos avisando aqui que já invadimos o segundo bloco, né? E no segundo bloco, o doutor Rodrigo vai ter oportunidade de também se manifestar sobre essa questão. Rodrigo. Bom, finalizamos o primeiro bloco do nosso programa, Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Lembrando que o nosso programa é reprisado na próxima terça-feira, às 7h30, e que o acervo dos nossos programas fica disponível no site da TV Proleges, www.proleges.com.br, na aba TV Proleges. Provavelmente essa entrevista, daqui uma semana, já está no nosso site. Se você quiser também propor alguma pauta de programa, sugestão, elogio, pode entrar em contato por contato@proleges.com.br. Obrigado e até já.